É uma honra estar aqui, é uma honra poder servir. Amém? Eu lembro, nós estávamos em Chapecó há 4 anos atrás. Foi logo depois que teve a tragédia da Chapecoense. Nós estávamos, o pastor Sérgio estava lá, Leandro estava lá, acho que estava lá sim. E nós estávamos com a equipe e nós ministramos numa sexta-feira 3 cultos. Estava o Bruno, nosso amigo de Toronto, estava mais 5 ou 6 pastores americanos, homens cheios de unção, e nós estávamos para servir, nós estávamos ali para cooperar, e foi uma experiência maravilhosa. E num dos cultos, não lembro qual deles, eu creio que foi o último do dia, depois que o pastor Denardi deu uma ordem, e dizendo para o Bruno, o Herbie, o pessoal que veio para ministrar, vieram os enfermos e eles ministraram muitas curas. E o pastor Denardi ia colhendo os testemunhos, e eram coisas maravilhosas que nós estamos acostumados a ver. E eu lá no meu cantinho, colaborando, ajudando ali até na tradução um pouquinho ali. Quando terminou, todos receberam. O Denardi grita o meu nome: Josué! Tem um cadeirante lá ainda que não recebeu. A igreja parou, todo mundo para olhar, cadê o cadeirante? E o Denardi apontou, tá lá, ó. Ele já tinha vindo à frente e levaram ele de volta. A igreja lotada, umas 1000 e poucas pessoas. E eu fui na direção do dedo do Denardi, procurar o cadeirante no meio do povo. E eu cheguei aonde ele estava, como você assim, e ele estava na cadeira, e a família na volta. E eu disse: vem. E ele se animou e levantou. E eu disse: vem. E ele veio caminhando atrás de mim, e aí foi como um gol num estádio cheio da Copa do Mundo. A igreja toda veio abaixo. E eu cheguei aonde estava o Denardi lá, e a gente brinca muito com isso. Pronto, tá aí. Era isso que tu queria? Tá entregue. Então nós temos tantas experiências, queridos. Mas isto é uma caminhada que eu quero um pouquinho compartilhar com você. Como o Denardi acabou de falar, nós vamos falar sobre fé. Porque eu creio que a fé, queridos, é a base de tudo que você está ouvindo. Eu creio que sem fé, sem essa pequena palavrinha tão pequena, unção não existe, milagre não existe, oração não vai a lugar algum. Adoração, como nós ouvimos aqui antes, que foi maravilhoso. O que seria adoração se não houvesse fé? E tudo que nós podemos imaginar de ministério, de palavra, de pregação, de oração, sem exercermos isto, não funciona nada. Eu tenho 51 anos, carinha de 49, né? Mas eu nasci, meu pai já era pastor, o meu avô também foi pastor. E eu nasci num lar cristão, eu nasci num berço já acostumado a avivamento, a poder de Deus, a milagres. Meu pai começou o ministério dele ali no oeste catarinense, mesmo sendo gaúcho, mas ele começou ali ajudando o pastor Narciso Parisotto. E hoje, inclusive, essa semana ele colocou ali aniversário, mas não lembro bem se 50 anos da igreja, e eu coloquei ali, a minha família faz parte disso. Porque a esposa do pastor Parisotto, que agora me foge o nome dela, ela estava desenganada em cima de uma cama,
Eles tinham levado a São Paulo, trazido de volta para morrer em casa. E os meus pais foram por alguns dias, todos os dias, lá orar por aquela mulher que estava um esqueleto em cima de uma cama. E Deus fez um milagre e ressuscitou aquela mulher, e é uma mulher de Deus. Então eu nasci num lar onde o ambiente era milagres. Amém? Eu cresci dormindo no banco da igreja, incomodando muitas vezes, mas eu lembro de na minha infância ver paralítico andar, surdo ouvir e cego ver. Mas quando chegou na minha juventude, e isso eu conto sempre, estávamos na escola bíblica um domingo pela manhã, mais ou menos como um dia como hoje, e nós estávamos em mais ou menos 20 jovens, na nossa classe de jovens, sentados num banco no sol, nos fundos da igreja, não havia o prédio que tem hoje, e o assunto era milagres. E os jovens que estavam comigo, 16, 17, 18 anos, nenhum deles tinha visto um milagre. E aquilo me incomodou muito. Aquilo mexeu comigo. Como assim? Vocês estão na igreja, vocês são de Jesus e nunca viram um milagre? E aquilo mexeu comigo. E eu lembro que isto, eu creio que deu um start nesta caminhada em busca de unção, de milagres. E nós Deus começou a nos conectar. E isto que você ouviu hoje pela manhã do nosso querido Edno Melo, é muito importante nós andarmos com pessoas que carregam unção. Nós precisamos de conexões, de amizades, de aliança. Se você me perguntar qual é a fórmula, esta é uma das primeiras coisas que eu vou dizer para você. Se você quer viver unção na sua vida, você precisa andar com quem carrega unção. Não é o fulano de tal. Nós já tivemos experiências maravilhosas. Há pouco, agora, há 2 anos, nós estávamos em Passo Fundo, numa conferência maravilhosa com Benihim. E quem que estava carregando Benihim para cima e para baixo? Eu, só dirigindo, só dirige, only drive. Mas Deus, Ele nos proporciona estas coisas, queridos, porque Deus tem um propósito muito grande na nossa vida, que muitas vezes nós não fazemos ideia. O que Deus tem para você, eu me atrevo a dizer que você ainda não faz ideia do que Deus tem preparado para você. Eu me atrevo a dizer que você ainda não consegue enxergar e nem desejar. Você não consegue sentir aquilo que Deus tem preparado para você, mas eu tenho absoluta certeza que é grande. É grande, irmão, é grande. Porque eu vivo isso. Deus foi nos conectando. Quando nós ouvimos hoje sobre o casal Charles e Francis Hunter, a única vez que ele veio a Porto Alegre, estava eu lá atrás do palco, escondido praticamente, sentado o mais próximo que eu consegui, porque eu queria ver milagres. Eu queria me aprofundar nisso, eu queria descobrir isso. E aquele casal já de idosos, eles eram idosos, porque eles começaram o ministério depois já de aposentados. Mas quando eu vi aquele casal de gente simples, eles levantando paralítico, eles abrindo olho de cegos, eu vi milagres num dia que até aquele momento eu nunca tinha visto na minha vida. Porque Deus, Ele nos conecta, queridos, há uma conexão que Deus vai nos fazendo, amém? Para que flua a unção, o poder de Deus, nós precisamos estar conectados aonde há fontes, aonde Deus, você conhece uma fonte de água que jorra do chão? Já viu? É coisa maravilhosa.
Na Serra, em Santa Catarina, que eu gosto de ir muito, há muitos lugares assim, a água brota do chão. Aqui, não faz muito, eu estive onde nasce o rio dos Sinos, aqui no Cará. É impressionante, a água é tão limpa, que é só você baixar e beber ela direto, porque ela é limpa. Aonde há uma fonte, há algo genuíno. Queridos, e nós precisamos buscar em Deus essas fontes, para que nós venhamos beber o genuíno de Deus. Isso eu já estou indo mais longe, falando sobre unção. Irmãos, Deus tem unção genuína para você, que você não precisa buscar onde se inventa unção, onde se falsifica unção. Deus está direcionando a tua vida para que você beba aonde há uma fonte genuína. Isso foi acontecendo, Deus foi nos conectando. Neste tempo que eu falo, foi exatamente quando explodiu o avivamento na Argentina. E eu lembro que o pai gostava muito de pastores de língua espanhola, chilenos, uruguaios, argentinos, colombianos. Seguidamente vinha na igreja e me soava muito bem o espanhol. Eu gostava, e eu comecei a ler em espanhol, ler livros, e eu comecei a ouvir Rádio El Mundo de Buenos Aires. Eu comecei a ouvir pregadores, que muitos deles eu nunca vi na vida, mas eu ouvia, e Deus foi começando a pôr essa semente no meu espírito, no meu coração. E foi tudo resposta de Deus, queridos, porque é preciso buscar. Você precisa ter sede, você precisa investir. Você está aqui investindo, muitos estão investindo pesado para estar aqui. Não é só a inscrição, o custo. Você teve que investir, tirar uma semana de folga no teu trabalho. Você teve que investir uma passagem aérea. É assim mesmo que funciona. Hoje ainda ouvimos o pastor Edno falando a respeito disso, queridos. Quem quer o extraordinário, o sobrenatural de Deus, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que pagar o preço. Não é que Deus vai, mas Deus não dá de graça. Queridos, a unção tem preço. A salvação pode ser de graça, mas a unção tem preço. Então você estar aqui, queridos, quando nós nos conectamos ao pastor Denardi, nós nos tornamos amigos. E eu lembro que foi tão rápido, Denardi, que acho que foi no segundo dia que a gente estava junto, a gente já estava ministrando junto. Talvez tu nem saiba disso, mas nós estávamos com tanta sede de avivamento, de poder de Deus, que quando nós ligamos, nós temos vários aparelhos ligados aqui na energia. Queridos, quando se liga na energia, já vai sair a imagem lá. Não vai levar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Queridos, quando nós nos ligamos na unção genuína de Deus, já é assim, ó. É na hora que Deus começa a nos usar. Nós fizemos uma das escolas da nossa igreja, foi maravilhoso. Aliás, nem foi da nossa igreja, foi na cidade. E naquela semana eu tinha um convite para ir ministrar em Pelotas, no sul do estado. E eu não tinha me sentido a vontade de ir. Mas depois daquele final de semana que nós fomos impactados, recebemos tanto de Deus, eu entrei em contato com a pastora e disse: pastora, agora pode marcar que eu vou vir. Ela disse: então pode vir nesse final de semana. Posso. E eu fui. Irmãos, foi uma das maiores experiências lá no início que eu tive. Mas naquelas 2 noites que eu ministrei naquela igreja, não tinha muita gente, tinha umas 300 pessoas, mas eu lembro que 5 cegos foram curados. 5 cegos foram curados. Então, irmãos, isto é fé. Deus quer te tirar do nível que você está, da dimensão que você está. Deus quer te levar para algo muito superior. Eu não sei se você está preparado para isso, mas eu digo para você: deseje, te prepare.
Diga para Deus: Deus, o que eu preciso fazer para estar preparado? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que me santificar mais, eu tenho que mudar a minha vida. O que eu preciso fazer? Diga para Ele, queridos, Ele vai direcionar você, Ele vai te pôr no trilho, Ele vai te pôr no caminho, Ele vai adequar as coisas para que você entre nesta dimensão que Deus quer pôr você. E quando você menos esperar, você vai estar fazendo coisas que você nunca imaginou fazer. Eu lembro quando estávamos a última vez lá em Jerusalém, e pastor Lenardi, havia um congestionamento de profetas. Nós estávamos em 49 e eu era o menor entre eles. Mas eu lembro que o pastor Lenardi perguntou assim: você tem alguma coisa para dizer, para falar, que Deus falou, que Deus mostrou? E nós estávamos ali no local onde Jesus ascendeu aos céus, do lado da menor sinagoga que existe, bem pequenininho. E nós estávamos ali, alguns entramos porque não cabia mais do que 5, acho que de cada vez. Entramos, demos uma olhada naquela pequena sinagoga, saímos, e era uma manhã linda de sol. Aí me deram a palavra e eu disse: olha, Deus está falando que chegou o tempo que Deus vai fazer milagres, sinais que nunca foram feitos até hoje na face da terra. Eu vou repetir: Deus falou comigo e eu compartilhei, eu digo isso para você. Chegou o tempo que Deus vai fazer milagres, sinais e prodígios que nunca aconteceram na face da terra. Quem Ele vai usar para fazer isso? Quem? Deus vai nos usar para isso, querido. O John falou: não há registros na Bíblia de dente de ouro, mas hoje é uma coisa comum. Nós vemos isto com muita sequência. Outro milagre que nós temos visto muito: Deus transformar metais, platina, parafusos, placas em ossos. Amém? Amém. Tantas experiências eu poderia contar para você, mas há um ano e meio atrás praticamente, lá na última cidade do nosso continente, Ushuaia, a cidade mais fria do nosso continente, na última manhã antes de pegar o voo e voltar para casa, depois de 21 dias, sobrenatural, milagres. Na noite anterior, um cego tinha sido curado. Esse rapaz ele tinha tentado se suicidar, se pendurou numa corda para morrer enforcado, e o vizinho dele viu e correu e cortou a corda e socorreu. Mas ele ficou muito sequelado, e ele ficou 40 dias na UTI e em coma. E esta situação de enforcamento ofendeu muitas coisas no seu corpo, e uma delas foi que não sei explicar para você, não sou médico, mas ele ficou cego, completamente cego, sequela daquela situação de enforcamento. A família dele orou, clamou, e Deus ouviu e deu vida para ele, um jovem. E quando eu cheguei naquele ginásio, era um ginásio mais ou menos como este aqui, estava cheio, completamente lotado. Ele era o porteiro, estava na porta. Quando eu cruzei por ele, eu percebi que ele era cego, e eu entrei. E depois que terminou o culto, eu esqueci do cego. Terminou, muitos milagres, testemunhos. Aí o pastor chegou e disse: está na hora de encerrar, nós temos horário aqui e tal.
Disse, ok, vamos encerrar. Então, quem ainda não recebeu, pode fazer uma fila aqui, e eu vou ficar aqui. Eu sentei no degrau, era mais alto que esse, e aquela fila, e eu fiquei 1h30 orando pelas pessoas, ou liberando unção, e era milagre em cima de milagre, e o último da fila era o cego. Já tinha ido todo mundo embora, estava o pessoal desmontando o som, carregando o som, era um local emprestado, cedido, e aquele cego. E eu olhei para ele, alguém levou ele pelo braço, e aquilo me chocou, e eu pensei, puxa, mas esse teria que ter sido o primeiro milagre da noite. Por que Deus deixou por último? Pensei eu. Aí eu me levantei, fui até ele, eu abracei ele, eu não falei nada, eu só liberei esta unção. E eu disse para ele, eu me afastei e eu disse para ele, olhe para mim. E ele abriu os olhos, e ele começou a me procurar, e ele me viu, e ele veio onde eu estava, e ele me abraçou. Os irmãos que estavam com as caixas de som nas costas, carregando, pararam. Todo mundo parou. Eram uns 15, 20 irmãos que estavam ajudando a desmontar tudo. E eram os irmãos da igreja dele, que Deus restaurou ele, e hoje ele é um pastor, ele está pregando. Em seguida ele me manda notícias, pastor, hoje eu sou pastor, eu estou pastoreando, eu tenho um rebanho, através do milagre que hoje eu posso ver as pessoas, eu posso ler a Bíblia, eu posso pregar, e Deus está usando eles, queridos, porque um testemunho de milagre impacta, muda a história de uma pessoa, amém? Eu estava no último culto lá em Ushuaia, a cidade mais extremo sul do nosso continente. Um domingo de manhã, frio. Quando estou ministrando, numa igreja, aonde veio um rapaz que havia se acidentado de carro. Ele tinha também ficado em coma, muito mal. E quando ele veio, ele disse, pastor, eu tenho várias sequelas de um acidente. E ele disse, eu tenho uma placa de metal aqui no pescoço, aqui em cima. E quando eu coloquei a mão assim, eu senti o metal debaixo da pele. E ele disse, eu tenho meu rosto aqui, o rosto dele era deformado, era afundado, toda essa parte aqui. Ele diz, eles me operaram, mas ainda ficou essa sequela. Ele tinha o rosto dele achatado. Eu só disse para ele, você vai receber agora. E ele foi ao chão, e Deus operou ele em segundos. E eu disse para os irmãos colaboradores, pode levantar ele. Quando levantaram ele, o rosto dele era perfeito. E a esposa dele que estava perto, eu te chamei, ele venha e procure agora os metais. E ela foi procurar os metais que tinha aqui em cima, e não havia mais nada. Então quando o Edno falou hoje, ele disse, os milagres que acontecem hoje, muitos deles não aconteceram no tempo de Jesus. Esse milagre de metais desaparecerem, não aconteceram no tempo de Jesus, porque não tinha como. Eu falo aqui de fé pessoal, fé natural. É uma fé que podemos dizer que todas as pessoas têm. Mas esse tipo de fé, queridos, ela é produzida através de esforço. Não sei se você quer anotar aí, mas a fé pessoal, natural, ela é produzida através do próprio esforço, o esforço da própria pessoa. Eu acredito que eu vou vencer, que eu vou subir essa montanha. Esses dias eu assisti um filme que conta a história do Everest, ou de um fato muito trágico, que morreram, acho que foi onde mais morreu alpinistas. Eles não subiram lá para morrer, eles acreditavam, eles tinham fé,
em si, nos equipamentos, na equipe, que eles iam até o cume e iam voltar com vida. Mas alguns deles não conseguiram, porque eles estavam o quê? Enganados. Eles erraram. O clima os venceu, a altitude venceu eles. Esta é uma fé muito limitada, porque nós podemos, no meio do caminho do nosso esforço, perecer. Nós podemos parar. Quantas pessoas frustradas na sua vida, que não conseguiram alcançar um objetivo, porque a fé pessoal, ela se esgotou. Por isso Deus está chamando a nós, com uma fé sobrenatural, para nós rompermos estas obras do diabo. Quando nós ministramos curas e milagres, uma das coisas que mais acontecem é quando nós confrontamos as trevas. O diabo, ele tem colocado enfermidade na vida de muita gente. E eu digo para você, você deve saber disso, o amor de Deus, queridos, Deus nos ama. E Ele é Pai. E Ele não vai pôr enfermidade em nós filhos. Ele nos ama. Mas às vezes chega a enfermidade. Pode ser por falhas nossas, pode ser por falha, omissão. Eu acredito no médico, eu acredito no remédio, eu acredito no meu esforço. Porque a fé pessoal, queridos, ela é uma fé humanista. Infelizmente há muitas igrejas que adotaram esta moda, os coach. É algo emotivo. Este é um tipo de fé que se pode cultivar, acrescentar, ajudar, ser motivado. Isso é uma fé que não gera milagres, fé do sobrenatural. Esse é o tipo de fé, queridos, que é acreditar em algo supremo, superior. Esta é uma fé que gera muitas vezes idolatria. Talvez todo ser humano acaba tendo este instinto de buscar algo superior. Infelizmente o diabo se aproveita disso. E isso, queridos, também, esse tipo de fé sobrenatural, numa crença, numa reza, num sacrifício, no pagar uma promessa, numa divindade, seja o que for, aqui no Brasil, na Índia, onde for, esse tipo de fé num sobrenatural, que não seja o sobrenatural de Deus, ela é enganosa, e infelizmente ela leva ao inferno. Então isso é algo que nós precisamos ter maturidade para nós combatermos. E se ainda há algum rastro, algum resquício do teu passado, que você acreditou, que você foi devoto, que você pagou promessa, que você viveu isso, os teus pais, a tua família, coloque a tua vida diante de Deus e diga: Senhor, rompe isto, esta fonte que eu bebia, eu não quero mais, e que não fique mais nada dela na minha vida, me desintoxica desta fonte, amém? Deste sobrenatural maligno. Terceira coisa, fé em Deus. E aqui nós começamos a falar de nós. A fé que o Senhor produziu em nós a partir do momento que o irmão lá e a irmã lá, que deram testemunho aqui, que Deus gerou em vocês e gerou em nós, cada um com a sua história. Mas no momento que Deus nos tocou, que nós abrimos o nosso coração para Ele, que nós aceitamos a Jesus na nossa vida, esta fé, ela começou a fazer parte da nossa vida. Romanos 12:3. Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Aquele que entrega a vida para Jesus, aceita Cristo, querido, Deus nos dá uma medida de fé. Mas esta fé, queridos, ela precisa ser cultivada. E isso se cultiva com relacionamento, com oração. E você já está talvez cansado de ouvir isso, mas ouça de novo isso. O estilo de vida que nós precisamos ter com Deus é um estilo de relacionamento íntimo,
sem reservas. Porque o sobrenatural de Deus, queridos, talvez, se a gente vai olhar a história, e isso é uma coisa que hoje você foi vendo aqui, né? Smith, Aimee, Telly Osborne, né? Gente aqui, o pastor foi só escrevendo, Kathryn Kuhlman, Benny Hinn. Foram pessoas que Deus não escolheu elas porque elas eram os fulanos e tal. Deus não escolheu elas. William Seymour, sem um olho, que teve que até sair da cidade dele para ir para outro lugar para tentar a vida. Deus, Ele usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, queridos. Então não fique olhando, mas quem sou eu? Eu e você, nós estamos lidando com pessoas que precisam ser ensinadas a crescer na fé. E eu anotei aqui, queridos, talvez você queira anotar, essa fé é uma fé receptora. A fé em Deus, a fé que a pessoa tem em Deus, não é a fé religiosa, é a fé em Deus, no poder de Deus. É a pessoa que, quando você prega, o Espírito de Deus vai tocá-la e ela vai crer na palavra de Deus que você está pregando. Não é na tua palavra, mas é na palavra de Deus que você está pregando. Ela está ouvindo, como você está ouvindo eu contar um milagre, e é o Espírito Santo de Deus que está dizendo: é verdade, não é história que ele está falando. É preciso nós abrirmos este canal, queridos. Nós precisamos que as pessoas creiam no poder de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca e o Espírito Santo de Deus fluir e tocá-las e convencê-las, que não é a sua pregação que convence, é o Espírito Santo que toca nas pessoas. Mas se você e eu tivermos o poder de Deus, a unção de Deus, isso vai acontecer de uma maneira natural. O sobrenatural vai acontecer de uma maneira natural. E aí, quando você menos espera, como eu estou falando lá na Venezuela, 5.000 pessoas, aquela igreja maravilhosa, superlotada, 2 cultos, terminou um culto, saiu a 5.000, entrou pelo outro lado, outras 5.000. Que coisa maravilhosa, mas aí você vê as pessoas tendo uma fé, e você não tinha como orar pelas pessoas. Imagina 5.000 pessoas, você não tinha como ir lá e tocar nelas. Aí você vai liberando, e isso aqui é algo que eu já vou chegar aqui, ó. Se você tem, se Deus te deu para você liberar, Deus te deu para dar para as pessoas, Deus não deu para você reter, Deus não deu para você guardar, é um talento. Você lembra dos talentos, irmão? Deus te deu um talento para você dar, multiplicar, investir, fazer isso crescer. Quando você mais usar, mais investir, mais Deus vai te dar. E aqui eu chego então, Bernardo, nós estávamos conversando, ele usou essa expressão e eu anotei: fé de Deus. Não é a fé simples em Deus, não é a fé em uma divindade, não é a fé pessoal, autoestima, força natural. Não, é a fé que Deus nos dá. 1 Coríntios 12, 9. É quando Deus nos toma. Essa palavra eu quero que você depure, que você aguce o teu entendimento espiritual, o teu entendimento intelectual. E eu tenho dito isso, queridos, nesses últimos tempos, e eu digo para você: permita que Deus se apodere de você. Permita que Deus te possua. Isso é uma coisa um pouco estranha de ouvir, mas queridos, deixa Deus te tomar.
promessa, querido, ele tenha resultado. E aí você não vai ter medo, você não vai ter vergonha, você não vai olhar, mas eu não posso. Eu lembro lá na Venezuela, nos cultos, nós estávamos no escritório e o pastor disse, olha, ele veio pedir permissão, pastor, a irmã, tradutora de Libras, ela fica no cantinho, ela pode traduzir a tua pregação? E aí quando eu ouvi, eu não pensei de dizer sim ou não, mas a primeira coisa que eu fui perguntar, então quer dizer que tem surdos mudos na igreja, que estão acostumados a vir na igreja? Ah, sim, pastor, nós temos uns 4 ou 5, talvez hoje não estejam todos. E eu disse, maravilha, pastor, vou ficar muito feliz, pode deixar a irmã lá. Uma senhora cega, e eu cheguei na frente dela, microfone no bolso, desligado, eu coloquei as mãos nas vistas dela, não sei se eram vistas vazadas, eu não sei, eu sei que ela estava, era funda as pálpebras, então eu coloquei as mãos, eu tirei as mãos, ela abriu os olhos, e eu disse para ela, me segue, e eu vim caminhando no vazio, ela veio de atrás, o louvor que já estava maravilhoso explodiu, meu amigo, e depois daquilo, tudo que tiver pela frente, com esta unção você faz. Aí eu fui para a irmãzinha lá, aonde que estão os surdos? Ela me apontou, aquele jovem bem alto, maior do que eu, bem maior do que eu, e eu cheguei na frente dele, e eu perguntei, você não ouve? Ele disse não, eu botei as minhas mãos nos ouvidos, e eu tirei, e ele tomou um susto, ele se assustou, e a igreja inteira viu, queridos, e ele correu a abraçar a tradutora. Gente, você já deve ter tido experiência assim, não? A gente não ora, meu. Oh Deus, quem sabe se tu tiver afim, quem sabe hoje, eu já fiz tanta campanha, tanto problema, quem sabe hoje, Senhor, tu está de bom humor. Irmãos, quem tem a fé de Deus, não pede, não ora, faz. Você está ouvindo o que eu estou falando? Quem tem a fé de Deus, que nos entenda, é o próprio Deus que está agindo em você, querido. Você acha que Deus vai pedir, que Deus vai negociar, que Deus vai, peraí, os cegos, surdos, dá uma chance para mim? Você acha que Deus vai fazer isso? Que não, Deus ele vai fazer, ele vai chegar na frente desse cego, ele vai dizer, veja, ele vai chegar nesse surdo de nascimento, 22 anos, e vai dizer, ouça, ele vai dizer para essa pessoa que está ali. Eu tenho tanto testemunho, não dá tempo. Eu estive na UTI aqui em Canoas, hospital universitário, a irmã enfermeira disse, pastor, tem como ir hoje? O médico vai descartar 3 pessoas que estão na UTI de isolamento. Essas pessoas amanhã elas vão estar mortas. Elas não vão, o médico não vai mais dar remédio, não vai mais tratar, estão em coma, é o último dia deles. Isso é coisa interna no hospital, querido. A família não fica sabendo. A enfermeira que tem muita compaixão, ela me ligou, quinta-feira de manhã eu estava na igreja orando, jejuando, e eu atendi o telefone, eu vi que era ela. O que foi, Berenice? Pastor, vem pastor, eu te levo lá, antes de começar o meu turno, antes do médico chegar,
Eu amo aquelas pessoas e eu não quero que elas morram. Um rapaz de 23 anos sofreu uma descarga de 380 volts, estava 40 dias em coma na cama. Ela disse: vem, pastor, vou. E eu fui lá, irmãos, cheguei uma hora antes do médico, e eu fui quarto por quarto daquela UTI, 12 pessoas desenganadas, 12 pessoas que estavam a um dia de morrer. Eu não orei por nenhuma delas, irmãos. Eu tinha que botar luva. Era muito pior do que o coronavírus, era isolamento. Tinha que botar todo o aparato, luva pro pé, touca. E eu fui uma por uma. E eu chegava, eu tocava nas pessoas. E eu liberava unção. Só isso, queridos. Em 2 dias não tinha nenhum deles lá mais. 2 dias todos estavam em casa. Aleluia! Oh, 2 dias. Aquele jovem que eu falo, 23 anos, quando eu cheguei, o pai dele, o padrasto, estava escorado na cama, sozinho, naquele quarto bonito, particular, não sei como é que pagava aquilo. Eu cheguei, a Berenice, a irmã, ela cochichou no meu ouvido: ele sabe, eu disse para ele, e ele sabe que eu ia te trazer hoje aqui. Ah, irmão, se eu tivesse esse tipo de fé, eu disse: tá louca, Berenice? Tu quer? O que eu vou fazer aqui? Tu acha que eu vou conseguir curar esse rapaz? Mas eu tinha essa fé aqui, ó. Aí eu cheguei nele. O senhor é o pai dele? O senhor sabe da situação dele? Sei. Quando ele disse, já começou a chorar. O senhor permite que eu ore por ele? Disse: claro. E ele deitado, 40 dias em coma, sem abrir olhos, sem falar nada, coma. Eu toquei no peito dele assim, a mão. Ele sofreu uma descarga elétrica, os joelhos deles dobraram. Chegou a bater o calcanhar aqui na coxa. O pai e a Berenice arregalaram os olhos me olhando. Aí eu soprei nele, ele abriu os olhos, e ele olhou para mim, ele virou o rosto, ele virou os olhos assim para mim, aí virou os olhos para o outro lado e viu o pai dele. Gente, joga fora isso aqui, fica só com esse aqui, fica com o sobrenatural, o dom que Deus te deu, querido. Quando você carrega a unção, querido, quando você vê, nós já tivemos tantas experiências, alguém que está enfermo na sua frente. Aí lá na Venezuela estava tomando os testemunhos, aquela fila, era gente de tudo, uma menina com câncer no braço desapareceu e tal, e outra, e daqui a pouco tem uma que, o que aconteceu contigo, o que passou? Aí correu a irmãzinha, a tradutora, bateu no meu ombro: ela é surda. Aí, se fosse a fé, essa fé, eu ia dizer: mas eu já liberei unção, você não foi curada. Aqui é só para quem tem testemunho. Aqui é só para testemunho, você não foi curada, já passou. Ah, meu amigo, aí você vai decepcionar todo aquele povo. Aí eu coloquei a mão, isso está no YouTube, está nos vídeos aí, só depois olhar. Eu botei a mão e eu tirei a mão. E ela olhou, ela sorriu, e ela estava totalmente curada. Fique de pé. Fique de pé. Queridos, eu quero só dizer para você, antes nós vamos orar, eu quero... Não sei como é que Deus vai fazer contigo aí, né? Não sei como é que Deus vai... Não sei, eu não tenho fórmula mágica, querido, para dizer, para fazer. Eu não tenho fórmula
fórmula mágica, não tem segredo simplesmente. É lógico que relacionamento, tudo isso, mas eu quero que nesta noite você deseje, porque a primeira coisa que eu posso dizer para você, para alguém receber, é preciso desejar. Porque se você não desejar, você não quiser, Deus não vai te dar. Ele não, meu pai dizia assim, Ele não vai enfiar goela abaixo de você. Ele não vai te enfiar goela abaixo esta unção, este dom da fé. Ele não vai enfiar o dom da fé em você, queridos, mas Ele quer te dar, se você desejar. E a pergunta de Deus nesta noite é para você: você quer? E eu completo e eu digo para você, então, querido, agora é a hora que você tem que dizer: Senhor, se apropria de mim, se apodera de mim, sopra este dom na minha vida.